Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias, alegrias. É melhor ser alegre que ser triste. A situação está terrível. Hoje, conversando com uma amiga do Rio de Janeiro, uma amiga que mora num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, mora em São Conrado, e ela dizia: está horrível aqui no Rio de Janeiro. Está uma situação horrorosa. É morte, morte, morte para todo lado. É bala perdida, é tiroteio, é confrontos entre facções, milícia, polícia, tráfico. Só se ouve falar em morte por Covid, morte por bala perdida. Não se tem nenhuma segurança de sair à rua. Aí eu falo com outro amigo meu que mora no Meier, um bairro oposto ao bairro nobre de São Conrado, mas é um bairro urbanizado, não é uma comunidade, não é uma favela. E ele me diz: aqui me cortaram a internet, a milícia cortou a internet. Ela exige que para que eu tenha a internet fornecida por ela, eu pague diretamente a ela e não a NET. Além disso, eu já pago aqui R$50 por dia para ter um vigilante na rua. Um vigilante miliciano na rua, de 7 da manhã às 7 da noite. Mas como ele sai às 7 da noite, a partir daí a rua começa a ficar cheia de marginais que, usando pastas de entregadores às costas para disfarçar, assaltam as pessoas na rua, porque sabem que não tem mais vigilante na rua. Bom, polícia ninguém fala. E se falar em polícia é muito mais para ter medo da polícia ou para aliá-la com a milícia e com o tráfico do que para proteger e servir. Hoje a polícia militar do Rio de Janeiro é responsável pelas balas perdidas, pelos confrontos policiais. Aí eu abro o jornal e vejo que hoje, no centro da cidade do Rio de Janeiro, dois cidadãos morreram atingidos por balas perdidas. O meu amigo do Meier disse: está uma situação terrível. Nós estamos prisioneiros dentro de casa. E se saímos, não sabemos se voltamos. É uma ameaça constante. E aí eu pergunto a vocês: isto é cidadania? Onde foi parar, ou se é que algum dia houve cidadania no Brasil? Conceito de cidadania, o direito do cidadão de ir e vir sem ser incomodado, sem ser assaltado, sem ser assassinado, tripudiado, humilhado, coagido, achacado. Eu, quando morava no Rio, tinha pavor quando a minha mulher dizia: eu vou ao supermercado. Porque eu não sabia se ela ia voltar com vida, se ia ser assaltada, se ia ser jogada no chão no meio da rua, se ia ser atropelada, se iam respeitar o sinal. Tudo podia acontecer. Da mesma forma, bastava que eu me atrasasse um pouco na volta do meu trabalho para que ela começasse a me ligar: onde você está? Onde você está? Apavorada, em pânico. Isto é cidadania? Cada vez que eu saía de casa para trabalhar, que saía do Jardim Botânico até o Recreio dos Bandeirantes, até a Vargem Grande, em cada semáforo, mesmo de dia, em cada engarrafamento, em cada moto que encostava do lado, pânico, pânico, porque você não sabia se era um assalto, um arrastão, uma bala perdida. Isto é cidadania? Ah, mas você está falando do Rio de Janeiro. Aqui na nossa cidade não acontece isso. Existem muitas e muitas cidades do Brasil que está acontecendo exatamente isso. Mas, em geral, aqui na minha cidade não acontece isso. Isso é lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro quando eu morava no Rio de Janeiro e a violência começou já há muitos anos. E a gente que morava na Zona Sul dizia assim: não, mas isso aqui na Zona Sul não tem isso não, pode vir aqui no Rio, o Rio é tranquilo, o Rio é maravilhoso. Isso é coisa lá da Baixada Fluminense, lá dos Grotões, isso não tem nada a ver com o Rio. Depois a gente começou a dizer: não, isso é coisa da Zona Norte, isso não acontece aqui na Zona Sul. Depois a gente passou a dizer: não, aqui na Zona Sul está ficando terrível. Está insuportável viver na Barra, viver em Copacabana, viver em Ipanema.
A mesma coisa se aplica a todas as cidades do Brasil. Se há um momento em que dizem, não, isso é coisa lá do Rio de Janeiro, a coisa vai do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, para Goiânia, para Mato Grosso, para o Piauí, para o Ceará, para São Paulo. Foi assim com o Rio de Janeiro. O crime organizado em todos os setores, quer no tráfico, quer na polícia, quer na milícia, vai crescendo. E a cidadania, a coisa mais simples, que chama-se cidadania. Sem desmerecer a minha pátria, sem desmerecer o país que eu amo, que é o Brasil, aqui em Portugal existe uma coisa tão simples, que é poder andar na rua olhando a paisagem. Eu ando, caminho na rua vendo a árvore, vendo os pássaros, vendo os edifícios, vendo as pessoas, vendo os carros, sem estar preocupado de quem vai me abordar ao lado, quem vem atrás de mim, se eu vou ser assaltado, se eu vou tomar uma bala perdida. Não passa pela cabeça de ninguém num país civilizado balas perdidas, tiroteios, confrontos, as pessoas tendo que se jogar no chão, nas freeways, nas rodovias, nas ruas, por causa de confrontos entre polícias e bandidos, ou você não sabe quem é bandido e quem é polícia. Isso chama-se cidadania. E a cidadania brasileira? E o que foi feito em termos de segurança pública nos últimos anos neste país? São décadas de insegurança pública. São décadas de genocídio de jovens negros mortos nas favelas, de jovens mortos por bala perdida, de crianças mortas por bala perdida, sem falar por outros crimes, por assaltos, por violências, as mais absurdas. Nenhuma segurança. E isto tem a ver com cidadania. Ensinaram o brasileiro a ser consumidor, mas esqueceram de educá-lo para ser cidadão. E esqueceram de oferecer a ele também a oportunidade da cidadania. Porque cidadania se conquista, mas é preciso haver um programa especial de governos para devolver ao povo ou dar ao povo o que ele jamais teve: cidadania. Mas num país sem esgoto, sem saneamento básico, sem habitação popular, sem transporte digno, sem segurança, sem educação, sem saúde, como é que se pode falar em cidadania? Eu leio os jornais do Brasil. Espanta-me ver quase 10 páginas de propaganda de um supermercado. Páginas inteiras de um supermercado num jornal carioca. Quanto custa cada página daquela num jornal carioca? Quem paga aquela propaganda? É você, consumidor. Sou eu, consumidor. Em plena pandemia, 8, 10 páginas de propaganda de produtos de um supermercado. Esses produtos não podem estar barateados com tamanha propaganda. É justamente no preço do produto que estará sendo paga aquela propaganda nos jornais. Isso é feito às custas da nossa cidadania. Ah, que tristeza! Começo dizendo alegrias e termino dizendo que tristeza. Mas caminhemos juntos. Que ninguém solte a mão de ninguém. Não sei bem para quê. Até porque estamos completamente desmobilizados. Em bendita hora resolveu-se dizer: fiquem em casa, fiquem em isolamento, não vão à rua protestar. E os fascistas fazem a festa. E o crime organizado faz a festa. Seja lá como for, ainda assim, na rua ou em casa, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.